Olá, turma! Espero que estejam todos bem para mais uma aula de Educação Física. E hoje, como tema, teremos o futsal. E como em outros conteúdos, a gente vai dividir este conteúdo em duas partes. Essa vai ser a parte histórica do futsal. E na próxima aula a gente vai ver um pouquinho sobre o quesito técnico e fundamentos desse esporte, tá bom? Antes de vermos a parte histórica do futsal, a gente primeiro vai ver um pouquinho sobre o que é o futsal. O futsal, também chamado de futebol de salão, é um esporte coletivo semelhante ao futebol de campo, porém possui suas peculiaridades. E realmente é bem parecido com o futebol, mas a gente tem um pouquinho de diferença, como por exemplo, o local onde é praticado, o número de jogadores, algumas regras. Tudo isso torna o futsal um esporte único. A gente vai entrar realmente onde o futsal surgiu. O futsal tem duas versões sobre sua origem. Eu vou falar a primeira versão agora. Uma das versões é que o futsal começou a ser praticado na cidade de São Paulo, Brasil, na Associação Cristã de Moços, a ACM, na década de 1940, pois já havia uma dificuldade em encontrar campos de futebol livres para a prática do esporte. A solução foi usar as quadras de basquete, hóquei para jogar o futebol. Então, essa é uma das versões sobre sua origem. A versão mais aceita da origem do futsal é que o futebol de salão teve sua origem no Uruguai, quando começou a ser praticado na década de 1930, em Montevidéu, também na Associação Cristã de Moços. Então, turma, temos essas duas versões sobre a sua origem. Temos a origem no Brasil e a do Uruguai. Mas, na verdade, esse esporte foi criado no Uruguai, de acordo com os estudiosos. Então, se chegarem a perguntar para vocês onde surgiu o futsal, vocês podem afirmar que surgiu no Uruguai, tá bom? E como surgiu nesse lugar? Porque no Uruguai, esse país, naquela época, ele vinha de uma ascensão tão grande do futebol, vencendo uma consecutiva de vitórias de Copa do Mundo e campeonatos importantes, que todo mundo lá naquele país praticava esse esporte. Então, acabou tendo a superlotação dos campos de futebol, até dos campinhos de terra mesmo. Então, a população acabou adquirindo as quadras de basquete para praticar o futebol. Então, foi aí que se deu origem ao futebol de salão, onde eles começaram a jogar em quadras. E quem criou o futsal foi o professor de educação física uruguaio Juan Carlos Seriani. É considerado o criador do futsal, que chama o novo esporte de indofutebol. Então esse senhor, ele foi o responsável por dar regras àquele esporte. Ao ver aquela população jogando nas quadras de basquete, na quadra de hóquei e até mesmo no salão de dança, ele decidiu criar regras para fazer um novo esporte e deu um nome a ele, que foi o Indoor Futebol. E por ser um novo esporte, acabou tendo algumas modificações do futebol para o Indoor Futebol naquele tempo. Uma das mais importantes foi a bola. Foi uma das principais adaptações que o futsal precisou fazer em relação ao futebol. A bola usada no campo era grande e quicava muito. Para usar na quadra, precisava de uma bola menor e mais pesada. E assim foi feito, e o futsal passou a ser conhecido como o esporte da bola pesada. E essa foi só uma das mudanças. Além da bola, teve que mudar a quantidade de atletas, já porque a quadra era mais pequena, não iria caber 11 jogadores de cada lado. Então, esse senhor resolveu diminuir para 5 atletas de cada lado. Mudou também a questão das regras. Ele adaptou todas as regras para o local onde estava sendo praticado aquele novo esporte.
E com o crescimento do futebol de salão, viram a importância em criar um órgão responsável pela organização de competições entre países. E em setembro de 1969, em Assunção, no Paraguai, foi fundada a Confederação Sul-Americana de Futebol de Salão, com a presença de representantes de futebol de salão do Brasil. E em junho de 1971, em São Paulo, Brasil, com representantes de Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Peru e Portugal, foi fundada a FIFUSA, Federação Internacional de Futebol de Salão. E daí em diante foram criadas várias competições entre países, tornando assim o esporte mais visível para os países vizinhos e assim espalhando por todo o mundo. E aqui eu separei para vocês as primeiras competições internacionais do futsal. Em 1980 foi realizado o primeiro Pan-Americano de Futebol de Salão. Em 1982, a FIFUSA realizou o primeiro Campeonato Mundial de Futebol de Salão. E em 1985 foi realizado o segundo Mundial de Futebol de Salão. A maioria desses campeonatos foram vencidos pelo Brasil. Apesar de não ser o criador do esporte, mas os brasileiros tinham uma grande habilidade e assim conseguiram vencer a maioria das partidas. Até hoje a gente é uma potência nesse esporte. E na data de 1989, houve um grande acontecimento para a história do futsal. A FIFA resolveu entrar de vez na disputa pelo controle do futebol de salão, criando novas regras e mudando o nome para futsal. No mesmo ano, realizou na Holanda a primeira Copa do Mundo de futsal da FIFA. E daí em diante, acabou se espalhando cada vez mais esse esporte entre outros países, até se tornar um dos esportes mais praticados no dia a dia. E essa, turma, foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido todo o conteúdo. Espero que vocês tenham prestado bem atenção. E até a próxima aula, tá bom? Fique com Deus.